Nesse vídeo eu quero compartilhar com você alguns problemas que você vai encontrar ao trabalhar com vistoria na área elétrica. Meu nome é Daniel Machado Duarte, sou engenheiro eletricista aqui da Perícia Elétrica. Hoje vamos conversar sobre as consequências de uma falta de uma vistoria elétrica e eu vou trazer para você alguns exemplos práticos daquilo que eu encontro durante essas vistorias e que você, obviamente, vai encontrar a mesma coisa. E tudo isso vai, obviamente, ajudar você na hora de negociar esse serviço. Aqui nós temos uma situação que vem acontecendo muito no Brasil. Essa reportagem fala sobre um menino de 5 anos que morreu eletrocutado. Como? Ele tocou em uma grade que estava energizada. Uma situação como essa poderia ter sido evitada. Obviamente aqui a foto de uma residência, mas o mesmo acontece em muitos condomínios do Brasil. Agora nós temos uma outra situação de uma residência que foi construída. Uma mulher morreu em Erechim, no Rio Grande do Sul. Essa mulher tinha 30 anos e morreu enquanto cortava a grama na sua residência. Obviamente que se tivesse um IDR, ela não teria morrido. Situações bem simples que você pode perceber que acontecem em residências e esse mesmo conceito vai ser utilizado em condomínios. Qual que é a maior preocupação que um síndico deve ter ao assumir a responsabilidade por um condomínio? Obviamente que risco de choque elétrico e também incêndios. Durante essa vistoria, esses exemplos que eu vou trazer para você, você vai obviamente pegar reportagens de fatos que aconteceram e compartilhar com esse síndico. O que eu recomendo que você faça caso você queira trabalhar com isso? Configure o seu Google, tem um alerta de notícias e você pode receber notícias sobre acidentes por palavra-chave. Você pode colocar uma palavra-chave como, por exemplo, choque elétrico e você vai montar um banco de dados no seu WhatsApp. Você pode montar um grupo com outra pessoa, exclui outra pessoa, coloca o nome desse grupo somente como acidentes e você começa a enviar para você o link dessas reportagens. Na hora de negociar com o seu cliente, você passa para ele o link dessas reportagens falando, olha, é muito importante que você faça uma vistoria no seu condomínio, porque se acontecer qualquer acidente, você responde na esfera civil e criminal. Vou passar para você aqui alguns exemplos de acidentes que acontecem e que podem ser evitados com uma simples vistoria por hora técnica. E agora nós vamos conversar sobre algumas coisas que evitam problemas como esse. Choque elétrico, incêndio, curto-circuito, mortes que são por bobeira, com uma simples contratação de uma hora técnica. Isso aqui é uma foto de uma vistoria que eu fiz num condomínio. Nós temos ali o condutor elétrico passando muito próximo da tubulação de gás, sem nenhum eletroduto, ou seja, a distância mínima não está sendo obedecido e também nós temos a falta de proteção em relação a esse condutor elétrico. Nessa outra foto, nós temos um eletroduto enterrado, sendo impróprio para esse tipo de aplicação, uma situação muito comum. Qualquer pessoa que, por exemplo, está fazendo o corte dessa grama ou então se vai escavar nesse local, pode encontrar uma linha energizada sem nenhuma identificação. Nesse outro caso, nós temos eletrodutos que são impróprios para esse tipo de aplicação. Uma linha enterrada com um eletroduto impróprio, temos também cabos que estão misturados aqui, cabos de telefonia com linhas elétricas energizadas. Deixa eu te dar um exemplo daquele tipo de eletroduto que nós encontramos ali. Esse material ele tem um custo menor. Obviamente, ele não tem uma resistência mecânica adequada. Não é um material anti-chama, não é um material próprio para esse tipo de aplicação. Principalmente em linhas enterradas, onde você coloca concreto, asfalto por cima, passam veículos. Ao longo do tempo, isso aqui obviamente vai amassar e se for necessário substituir os condutores que estão passando por dentro desse eletroduto, você não vai conseguir, porque ele esmagou, você obviamente diminuiu a área interna e isso vai fazer com que você não consiga puxar esses cabos. Por que esse material é utilizado na maioria das obras no Brasil? Custo. É um material que tem baixo custo quando comparado com o material que deveria ser utilizado nesse local. Durante uma vistoria, você pode alertar o seu cliente que a construtora utilizou um material inadequado. Aqui nós temos um outro exemplo do eletroduto que foi utilizado no jardim. Esse eletroduto não possuía um engastamento adequado, mas ele é incompatível com aquele tipo de aplicação. É um material que deve ser utilizado em parede de alvenaria. Esse material, com o tempo, se você deixar em uma área úmida, ele vai apresentar ressecamento. Em pouco tempo, você vai ter uma deterioração desse eletroduto. Ele tem uma resistência mecânica um pouco maior. Eu não consigo esmagar ele apertando. No entanto, se passar um veículo por cima, obviamente que esse material também vai esmagar, porque a pressão acaba sendo um pouco maior. Nós temos uma outra situação, um outro problema com esse material, que é o fato dele ser de PVC, faz com que ao longo do tempo ele apresente esse tipo de ressecamento. E aí, obviamente que em 3, 4, 5 anos você já não tem mais o eletroduto e aqueles condutores elétricos eles estão expostos no jardim. Esse é um grande erro
por parte da maioria das construtoras no Brasil, e elas fazem isso para economizar material. Durante uma vistoria, nós vamos alertar sobre esse tipo de problema àquele morador. E aí nós temos dois cenários. Um cenário é quando a edificação é muito antiga, um prédio com mais de 10, 15, 20 anos, obviamente o condomínio vai ter que arcar com o custo dessa reforma. Mas, se for uma obra relativamente nova, mesmo que tenha passado o prazo dos 5 anos de garantia, isso está relacionado com o que nós chamamos de vício oculto. E, obviamente, que a responsabilidade técnica é vitalícia do responsável técnico que deveria ter verificado a execução. Muitas vezes o projeto está correto, só que durante a execução o pessoal acaba economizando com esse tipo de material. E se tiver erro no projeto, obviamente que a responsabilidade também é do projetista. Lembrando, a responsabilidade técnica é vitalícia do profissional. Se morrer alguém e for contratado um perito que tenha conhecimento, que tenha esse olhar mais clínico, o profissional vai ser responsabilizado. Tome muito cuidado com isso, e tudo isso que eu estou comentando com você nesse momento vai te dar bons argumentos para que você possa, durante a vistoria, vender o próximo serviço, que é a elaboração do laudo técnico, ou seja, colocar isso tudo no papel para que esse condomínio possa discutir com a construtora ou então tirar a responsabilidade do síndico e diluir com os demais moradores. Uma outra situação muito comum no circuito de iluminação é esse tipo de eletroduto inadequado com cabos expostos, e ali nós temos um ponto com fita isolante. O que pode acontecer aqui? Imagine um cachorrinho passando por aqui ao longo do tempo. Essa fita isolante ela tem uma cola, isso aqui vai se soltar ao longo do tempo, um cachorrinho brincando vem aqui e morre. Obviamente que isso é um problema muito grande para o síndico desse condomínio. Tem uma não conformidade aqui em relação a esse tipo de material exposto e também em relação ao eletroduto que é impróprio para esse tipo de aplicação. Nesse outro local, nós temos uma parte metálica com condutor exposto, ou seja, esse condutor, devido à variação de temperatura, umidade, incidência solar, raio ultravioleta, vai apresentar ressecamento, vai diminuir a vida útil e ele já está em contato direto com uma grade metálica, que pode provocar uma morte semelhante ao que aconteceu com aquele menino. Então, nosso trabalho é alertar os moradores daquele condomínio em relação a isso. Aqui nós temos uma outra aplicação. Essa vistoria eu fiz em um prédio comercial. Nós temos um telhado metálico e cabos expostos sem proteção mecânica em cima de um telhado cheio de emendas, potencial de risco extremamente elevado. Nesse caso, nós temos um motor. Você vai perceber que esse motor ele não tem uma fixação adequada, ou seja, ele está solto aqui em cima dessa madeira. Obviamente que esse motor ele começa a vibrar e começa a apresentar problemas na parte interna ao longo do tempo. Nós temos conexões, pontos de falha que deveriam estar protegidos. É um local onde tem pessoas que vão até ele para fazer limpeza, tem materiais guardados ali dentro. É muito comum isso nos condomínios, o aproveitamento dessas áreas por parte do pessoal da área de limpeza. Isso aqui, obviamente, pode provocar um choque elétrico e matar uma pessoa. Esses são só alguns exemplos daquilo que você vai encontrar na prática ao trabalhar fazendo vistoria elétrica. Mas você percebeu o tamanho da importância desse trabalho. E muitas vezes os profissionais perdem a oportunidade de trabalhar com isso, não sabem explicar esse tipo de problema e o quanto é importante essa nossa atividade. Tudo isso que você viu até agora é um trechinho de uma aula que nós temos no Perícia Elétrica Play. Se você tem interesse em se especializar na área de perícia elétrica judicial ou extrajudicial, recomendo muito que você faça parte da nossa comunidade. E o que é o Perícia Elétrica Play? É uma plataforma que você pode assinar, onde você vai ter diversos conteúdos do básico ao avançado na área de perícia elétrica judicial e extrajudicial. Por lá, falamos sobre vistoria elétrica, certificação elétrica, laudo de inspeção elétrica, laudo para crédito de ICMS, perícia elétrica judicial, fraude com energia elétrica, perícia de ressarcimento. Muito conteúdo para que você possa, com uma estrutura extremamente compacta e com baixo investimento, escalar, tendo clientes não só na sua cidade, como também no seu estado ou até mesmo em outros estados. Particularmente, eu atendo hoje empresas em mais de 10 estados no Brasil e por lá eu falo para você como que você pode replicar esse mesmo modelo de negócio. Você até pode conhecer pessoas que trabalham com projeto elétrico, com energia fotovoltaica, com execução, manutenção elétrica, mas esses mercados que eu falei, eu tenho certeza que você conhece poucas pessoas na sua cidade que trabalham com isso. Por lá, nós vamos te explicar como que você pode ter um modelo de negócio. Vai muito além da parte técnica. Vamos falar sobre formação de preço, sobre negociação estratégica, sobre marketing, sobre posicionamento e sobre modelo de negócio. Se você tem interesse, clica no link aqui embaixo e faça parte do Perícia Elétrica Play. Grande abraço e até mais.